Bom dia. Bem, estamos na série Verdades para o Tempo do Fim. Iniciamos a semana passada falando um pouco sobre o que a Bíblia diz em Mateus 24 a respeito da teoria do rapto ou do arrebatamento secreto. Essa é uma teoria que tem ganhado bastante espaço entre evangélicos, cristãos em geral. Assistimos um trecho do filme que será lançado agora no segundo semestre, falando a respeito desse assunto. O que daria início ao fim do mundo é o Armagedon, seria essa intervenção particular, privada de Deus, sequestrando secretamente a sua igreja e deixando o mundo mergulhado no caos por 7 anos. E mencionei na semana passada que esse assunto, esses 7 anos da grande tribulação, que faz parte da teoria do arrebatamento secreto, seria o nosso tema dessa manhã. Apenas lembrando, o nosso calendário, hoje estamos falando sobre esse tema de Daniel 9 e essa última semana da profecia, vamos estudar um pouquinho esse assunto. Semana que vem o pastor Kleber vai trazer o tema mais esclarecedora de todas as verdades e vamos falar um pouco sobre o papel de Israel na profecia bíblica nos últimos tempos. Vamos ter um intervalo no dia 9, teremos uma programação especial para as famílias de nossa igreja e retomamos a nossa série dia 16. O pastor Felipe vai apresentar a mais perigosa de todas as verdades e o nosso tema será o anticristo e o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Dia 23 de setembro, o penúltimo assunto, a mais maravilhosa de todas as mensagens. O pastor Kleber novamente apresenta esse tema e vamos falar sobre a marca da besta, o que é. E finalizaremos a série no dia 30 de setembro, a mais abaladora de todas as verdades. Vamos falar sobre o tema dos 144 mil do livro de Apocalipse. Bem, vocês perceberam? Essa é uma série profética. E nós, na semana passada, mencionamos um texto de 1 Coríntios 15, verso 19. E a gente disse que precisaríamos acompanhar essa série com esse tema em mente. É bem verdade que nós precisamos dos conselhos, o conforto da palavra de Deus hoje. Nós testemunhamos isso no nosso momento de oração, como é importante termos conforto e orientações de Deus hoje. Mas esse texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz: se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, de fato, a maior de todas as nossas necessidades, Deus não vai resolvê-las hoje, mas quando Jesus Cristo voltar. Portanto, compreender o assunto da volta de Jesus e aquilo que acompanha esse tema é fundamental para a experiência cristã. A fé cristã não é apenas a fé do hoje e do agora, mas é também a fé do futuro e do que Deus vai cumprir através das suas profecias e das suas promessas em sua palavra. Bem, vamos para o nosso tema de hoje. Você já passou por um momento em que você fez uma séria confusão e os resultados foram desastrosos? Já se confundiu na identificação de alguém? Era novembro de 2010 e aqui em São Paulo, no Hospital Municipal Dr. Moisés Deutsch, M. Boimirim, um menino de 2 anos de idade foi levado para o quarto, internado, e dali ele sairia para a sala de cirurgia. Ele sofria de fimose e o pediatra sugeriu a cirurgia. Ele voltou do centro cirúrgico e havia sido submetido à cirurgia de uma hérnia umbilical e um cisto nos lábios. Outubro de 2013, o ano passado, Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, no Paraná. Um menino de 11 anos também foi internado no hospital. Ele tinha a língua presa e o dentista sugeriu uma cirurgia para ajudar no tratamento ortodôntico. E ele entrou no centro cirúrgico e saiu de lá operado de fimose. Eu acho que as mães inverteram o hospital, né? Especialidades diferentes. A equipe imediatamente foi suspensa para que o hospital apurasse os fatos e se constatou que quando o menino foi levado, houve um erro na identificação da pulseira,
ao ser conferida com o prontuário médico que organizaria a cirurgia. Quando erramos na identificação, às vezes as consequências podem ser muito perigosas. Esse é o tema dessa manhã, um problema de identificação. Na série Deixados para Trás, que assistimos um pedacinho na semana passada e que vai estar nos cinemas nas próximas semanas, os autores colocam que logo depois do sequestro da igreja, o mundo tem um período de mais 7 anos, onde haverá a grande tribulação. Será um período em que vai se manifestar o anticristo, haverá uma guerra contra Israel, por isso os temas dessa série. E então, finalmente, Jesus virá na terceira vez. Estudamos esse assunto a semana passada. De onde estes autores tiram a teoria de 7 anos? De onde surge um período de 7 anos para o final do mundo? Daniel capítulo 9, verso 27, é o texto em que eles estudam a profecia e apontam um período de 7 anos no futuro em que essas coisas aconteceriam. A grande tribulação, o surgimento do anticristo, o Armagedon e finalmente a volta de Jesus. Nós vamos acompanhar, vamos usar bastante Daniel capítulo 9 essa manhã. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O verso 27 de Daniel diz: Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Em cima desse texto, eles criam a teoria dos 7 últimos anos. Esta última semana, uma semana tem 7 dias, cada dia representa um ano, vamos estudar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. São 7 anos finais. Este que confirma a aliança é o anticristo que engana o mundo, na teoria do rapto secreto, e na metade da semana ele faz cessar o sacrifício. Ele teria restaurado os sacrifícios em Israel, 3 anos e meio depois. Ele dá um golpe contra Israel, faz cessar o sacrifício e então dá início o Armagedon. Mais 3 anos e meio, se completa o período final de 7 anos e então Jesus vem para pôr fim ao problema do pecado e interfere de vez na história da humanidade. Talvez você nunca tenha ouvido sobre esse assunto, seja uma novidade para você, mas talvez você esteja aqui e tenha sido assim que você aprendeu sobre a Bíblia, sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos e sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E essa manhã eu gostaria de estudar junto com vocês o que de fato diz Daniel capítulo 9, o que está acontecendo nesse capítulo da Bíblia, por que esta profecia e como podemos melhor compreendê-la. Nós vamos começar com uma pequena história de como chegaram às conclusões desta última semana. Rapidamente, uma viagem de 30 segundos. Ano de 1500, Concílio de Trento, a igreja medieval estava preocupada com o trabalho e as acusações dos pré-reformadores e que isso só se intensifica até Lutero em 1517. E as acusações são de John Huss, de John Wycliffe e de outros, incluindo Martinho Lutero, de que as profecias de Daniel e Apocalipse apresentavam a apostasia da igreja e a identificavam como o anticristo nas profecias. Para se defender dessas acusações, em Trento se estabelece um plano de ação, de como trabalhar e como interpretar as profecias bíblicas. Um padre espanhol, jesuíta, Francisco Ribera, no ano de 1590, conclui o trabalho de uma vida. Ele vai morrer no ano seguinte, 1591. Ele termina o seu mais novo comentário sobre o livro do Apocalipse na perspectiva jesuíta. Ele inaugura uma nova escola de interpretação que não existia até os seus dias, chamada futurismo. Depois das 7 cartas do Apocalipse, no capítulo 4 do livro em diante, tudo está num futuro distante, rompendo com a tradição de interpretação das profecias bíblicas ao longo da história, de que as profecias se cumprem na história, descrevem o relacionamento e a ação de Deus na história em favor da salvação humana. A partir daí, tudo mais, incluindo o anticristo, está num futuro distante que um dia vai acontecer.
Quando os protestantes se levantavam para acusar a igreja romana de que eles eram o anticristo da profecia, a nova escola de interpretação profética dizia: não, não somos. O anticristo existe, mas está num futuro distante. Bem, como é que esta visão futurista da profecia alcançou evangélicos? Em 1827, um irlandês, John Nelson Darby, juntou-se a uma irmandade de estudo profético que estava influenciada pelo futurismo, e ele construiu uma teoria sobre o fim do mundo chamada dispensacionalismo, que inicia com o rapto secreto e descreve os demais eventos da mesma forma como os autores do Left Behind, Deixados para Trás, construíram a novela dos fins dos tempos, as 12 edições do livro, e os 3 filmes já gravados e a regravação agora de outubro. Bem, ele adota o futurismo da Idade Média e em 300 anos essa passa a ser uma visão dominante dentro do protestantismo. A maior parte dos evangélicos espera um fim do mundo como esse das telas do cinema, e é por isso a igreja nos Estados Unidos, a igreja cristã e evangélica, está tão ansiosa pelo lançamento do filme. Em 1909, um advogado americano, Cyrus Scofield, encantado com a explicação escatológica do Darby, ele banca uma Bíblia de estudos. Ele pega o texto bíblico e ele é o primeiro a fazer de forma muito popular uma Bíblia de estudos. E as explicações do texto bíblico a respeito das profecias, especificamente de Daniel e Apocalipse, são dispensacionalistas, são futuristas. E essa Bíblia é uma Bíblia muito famosa, a Bíblia de Scofield. Ela está traduzida, existe em português também, tanto o texto bíblico quanto o guia de estudos. E assim se popularizou essa doutrina do dispensacionalismo. Mas essa manhã eu gostaria de voltar ao capítulo 9 de Daniel, entendermos o que diz esse tema, esse texto, para buscarmos qual o verdadeiro significado dessa profecia. Qual é a maior de todas as verdades descrita em Daniel capítulo 9 e que, deixados para trás, deixou de lado. Daniel capítulo 9, os primeiros 2 versos. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Daniel havia sido escolhido por Deus para um momento muito específico da história de Israel. No cativeiro, escravizados por Babilônia, o rei Nabucodonosor tem um sonho no capítulo 2, ninguém consegue interpretar o sonho e Deus concede a Daniel um dom. Daniel recebe o sonho, a interpretação do sonho, e a partir daí, no seu livro, ele vai descrever inúmeras outras visões que ele teve sobre a história do mundo e a ação de Deus nessa história. Daniel começa a ficar preocupado porque o tempo está passando. Ele descobre nas profecias de Jeremias, ao estudar insistentemente, detalhadamente as profecias, que Deus havia dito que por 70 anos o seu povo estaria no exílio. E ele fez as contas. Ele foi trazido para a Babilônia no ano 605, ele está no primeiro ano de Dario, que é o ano 538 a.C., já há quase 68 anos ele está longe de Jerusalém, apenas 2 anos para se cumprir 70 anos, e o panorama político não havia mudado. Babilônia caiu, os medo-persas iniciaram o seu período de império, e ele estava preocupado. Será que Deus havia se esquecido de seu povo? Será que Deus não se levantaria para trazer libertação? As profecias estão no capítulo 25 de Jeremias e no capítulo 29. O capítulo 29, dos versos 10 a 14, é um texto lindíssimo. É aquele texto em que Deus diz que se nós o buscássemos de todo o coração, ele seria achado de nós. Nesse texto, no verso 10, se fala dos 70 anos. Sabe qual foi a reação de Daniel ao estudar esse texto? O verso 3 nos descreve a cena.
dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos, com jejum, pano de saco e cinza. A cena é de uma verdadeira humilhação, penitência judaica, com as vestes da morte, saco e cinza. Daniel se põe a orar e confessar o pecado de seu povo, pedindo a graça de Deus. É um momento crucial na história. Será que Deus havia se esquecido de seu povo? Ou ele ia cumprir a sua promessa de trazer libertação? A oração, sugiro que você leia com calma na sua casa. Do verso 4 até o verso 19, é uma das mais lindas orações da Bíblia. Gaste tempo lendo, faça de quando em quando esta oração. É uma oração lindíssima. Daniel inicia os 2 primeiros versos. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, falaram aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra, mas ainda assim pecamos. Somos dignos do cativeiro e do exílio, mas eu estou orando em nome da tua misericórdia, apesar de quem nós somos, seja misericordioso. Os 2 últimos versos da oração, verso 17 e 18, 18 e 19. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, ouve, abre os teus olhos, olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Em toda a história bíblica, não há um personagem como Daniel. Dele, em sua biografia, não se menciona uma falta, um único pecado. Era um homem justo, alguém devotado a Deus sob as mais duras e difíceis situações. E um homem sem pecado se ajoelha para admitir o seu pecado e o pecado do seu povo. É uma oração sincera. Uma pequena lição para nós. Precisamos aprender a abrir o coração a Deus. E a nos preocupar com o que de fato precisamos nos preocupar. Precisamos aprender a orar pela volta de Jesus. Pedir que Ele não se esqueça de seus filhos em todos os lugares que estão sofrendo. Que Ele venha, que Ele cumpra a sua promessa. Porque temos o seu nome. E por amor desse nome, que Ele nos salve, que Ele tenha misericórdia de nós. A minha mais remota lembrança de um momento de oração. Eu devia ter entre 2 anos e meio e 3 anos de idade. E eu só me lembro de estar ajoelhado ao lado da minha cama com a minha mãe. Ela começava o dia, se ajoelhava junto comigo ao lado da cama. Não lembro as palavras das orações, mas era muito marcante. Precisamos ensinar nossos filhos a orar. Precisamos fazer da oração a parte mais importante da nossa vida, porque é na oração que a gente abre o coração a Deus e que a gente encontra a resposta. Talvez você conheça a história, talvez não. O verso 20, Daniel escreve que, estando ainda falando e orando, enquanto estava na oração, enquanto confessava o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Nós já estudamos outro dia, essa era a hora da oração, a hora da intercessão, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem
e entende a visão. Enquanto Daniel começou a chorar diante de Deus, pela tragédia da experiência do povo de Deus, Deus se moveu do seu trono. Antes mesmo de Daniel pedir para que Deus abrisse seus olhos e seus ouvidos, a ordem saiu dos lábios de Deus. Vai, conta a meu filho, descreve a ele como eu vou libertar o meu povo. Conta a ele da solução que eu tenho para o problema do pecado e para a transgressão do meu povo. Vai. E imediatamente o anjo Gabriel cortou os céus e se pôs ao lado de Daniel. Queridos, não há uma única oração em que a gente de verdade abra o coração a Deus e coloque diante dele algo que nos angustia de fato, quando no nosso coração se pesa, que Deus não se mova em seu trono e diga: filho, eu já estou agindo na sua vida, confie em mim. Gabriel se põe do lado de Daniel, e a partir daqui são os últimos versos do capítulo 9, e a profecia dita pelo próprio anjo Gabriel, como resposta à oração, à preocupação de Daniel sobre a situação do povo de Deus. O verso 24, o primeiro desses versos, Gabriel diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Num resumo de tudo o que Deus queria revelar a Daniel, o verso 24 traz todas as cenas das ações de Deus na história em favor da libertação do pecado. Daniel, você está preocupado com os 70 anos da profecia, mas eu tenho 70 semanas para você e para o seu povo em que Deus vai agir na vida de vocês. E a partir daí, os versos 25, 26 e 27, o anjo Gabriel detalha todas estas 6 ações de Deus na história, concentradas num único verso, o verso 24. 70 semanas. 70 semanas. Os eruditos em profecia bíblica traçam um paralelo entre a profecia de Jeremias, que Daniel estava estudando, 70 anos, e a profecia que Gabriel apresenta da parte de Deus, de 70 semanas. A estrutura, muito comum em textos proféticos, chama-se quiasmo. É um X. Você lembra a regra de 3? É mais ou menos assim. Você coloca 70 semanas e coloca os 70 anos da profecia de Jeremias. Acontece que em hebraico, semanas 70, é invertido. E no X você tem 70 semanas e anos. É uma semana de anos, são 70 semanas de anos. Cada semana tem 7 dias, 70 vezes 7, 490 dias, que são de fato 490 anos. É por isso que na continuidade do texto, quando chega lá no 27, nós estamos falando da última semana, um período de 7 dias, que significam 7 anos. A interpretação, o princípio dia-ano em profecia está correto, tanto no dispensacionalismo como na versão historicista das profecias. Essa é uma forma de interpretar muito bem estabelecida no estudo das profecias. Eu tenho um livrinho aqui, só para compartilhar com vocês. É uma reedição, óbvio, o original é muito antigo. Foi escrito em 1773. O autor, Sir Isaac Newton. É aquele da lei da gravidade. Olha o que ele diz. 70 semanas foram decretadas sobre o teu povo e a tua cidade, a fim de que a prevaricação se consume. E segue o texto bíblico. Comentário de Isaac Newton. Aqui, substituindo uma semana por 7 anos, obtemos um período de 490 anos, desde o tempo em que os judeus dispersos deveriam ser reincorporados em um povo e uma cidade, até o Cristo. Além de Isaac Newton, 200 autores
católicos e protestantes identificaram o princípio do dia-ano nas profecias de Daniel e Apocalipse. 14 rabinos judeus fazem a mesma coisa. Os pais da igreja, Clemente de Alexandria e muitos outros, Martinho Lutero, um reformador, era assim que se interpretavam e ainda se interpretam as profecias. Um dia valendo por um ano. Mas muito bem, um período de 490 anos para Israel. E diversas ações de Deus. O verso 25, Gabriel começa a explicar todo o conteúdo do verso 24, e ele diz: sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, a primeira parte da explicação do anjo Gabriel, verso 25, fala sobre o início desse grande período de tempo, 490 anos, até que Deus trouxesse a libertação para Israel. Quando começar a contar, essa era a preocupação de Daniel, para ele faltavam 2 anos nas suas contas, quando é que Deus ia se manifestar, o que ia acontecer, o que esperavam os próximos anos? Levariam mais 490 anos lá no cativeiro? Desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Eu preparei um quadro, porque a minha esposa disse, quando você fica falando esse monte de data, eu durmo. E eu não quero fazer todo mundo dormir. Esdras capítulo 7, versos 7 a 11, você não precisa abrir, só marca. Aí está a cópia na íntegra do decreto de reconstrução de Jerusalém que Gabriel estava falando na visão. Nós temos qual foi o decreto. Foi o rei Artaxerxes. E os cronologistas e astrônomos são unânimes em dizer que 457 a.C. é a data desse decreto. A partir desse ano, 457 a.C., começa a profecia de 490 anos, das 70 semanas. E a preocupação de Daniel está sendo respondida por Deus. Bem, no verso 25, a primeira informação é quando se começa a contar esse período de tempo. E qual o primeiro evento? Porque são 6 ações de Deus na história, no verso 24. Qual o primeiro dos eventos? E o anjo Gabriel apresenta um período menor, mais curto, dentro dos 490 anos ou das 70 semanas. Ele fala que até que o ungido surgisse, o príncipe, haveria 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62, quanto dá? 69. 69 vezes 7. 490 era mais fácil, né? 483. Da reconstrução, da ordem para a reconstrução, até que o ungido surgisse, o príncipe, levariam 483 anos. 69 semanas de anos. Vamos fazer as continhas? Volta o quadro aqui para mim. Você pega 457 antes de Cristo, que é a data, e para fazer conta a gente precisa transformar uma data em número. Como é antes de Cristo, é negativo. Portanto, o número é 456 e 1/4. Por que 1/4? 456 anos completos e 1/4 do ano 457 que ainda restava quando saiu o decreto. Você transforma isso em número, 456 e 1/4. Soma isso, 483. Vai dar um número positivo, já depois de Cristo. Vai dar 26 e 3/4, ou 0,75. Portanto, esse número, transformando em data de novo, será 26 anos completos e 3/4 do ano 27 depois de Cristo. Esse ano, nas contas de Daniel capítulo 9, é o ano em que deveria surgir o ungido, o príncipe. Faz uma pausa aí em Daniel capítulo 9. Deixa ele marcado, a gente vai voltar nele. Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, o evangelista, escreve o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Que é isso? É evangelho ou é atlas geopolítico? Por que Lucas resolve dar a lista de quem estava no governo em Roma e na região do Oriente Médio? Por uma simples razão. O 15º ano de César em Roma, Tibério César, é o ano 27 depois de Cristo. O que vem a seguir, no capítulo 3 de Lucas, a gente pula um pouquinho para os versos 21 e 22, na narrativa de Lucas. Porque ele começa com o verso 1 dizendo do ano 27 depois de Cristo, o 15º de Tibério César. É porque nesse ano, o verso 21 diz que quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. O Rei do Universo, reconhecendo em Cristo Jesus o príncipe da profecia. 27 depois de Cristo é o ano do batismo de Jesus. O próprio Lucas, escrevendo agora em Atos, capítulo 10, verso 38, ele é o autor de Atos também, se referindo ao registro histórico do batismo de Jesus, o que aconteceu naquele momento, por que a descrição do Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo, por que a voz do Pai, no verso 38, Lucas diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O batismo de Jesus é a unção dele como o enviado de Deus. A capacitação plena de Jesus para o seu ministério de libertador em favor do seu povo, do povo de Deus. 27 depois de Cristo. Como curiosidade para você, a palavra portuguesa Cristo é a tradução do hebraico Mashiach e do grego Christos. E o significado exato das duas palavras, a hebraica e a grega, é ungido. Quando chamamos de Jesus o Cristo, chamamos a Jesus o Cristo, estamos dizendo que ele é o ungido. Você entende aonde Gabriel queria chegar ao oferecer aquela visão e aquela explicação profética a Daniel, no momento mais angustiante da sua percepção sobre a ação de Deus na história, se Deus se levantaria para libertar ou não? Gabriel apresentou a vinda do Messias a Daniel. Depois de 483 anos, 69 semanas, vai surgir o ungido, o príncipe. De fato, a data do batismo de Jesus é a mais importante data relacionada ao ministério de Jesus, além de sua morte. Os evangelhos praticamente fazem silêncio a respeito do nascimento de Jesus. Não há data, não há preocupação com quando foi. De fato, tanto Marcos quanto João ignoram por completo a narrativa do nascimento de Jesus. Não é relevante. E iniciam direto os seus relatos da vida de Jesus com o seu batismo. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz que assim que Jesus foi batizado, os versos anteriores estão descrevendo o batismo de Jesus. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, Jesus já havia sido batizado, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus foi batizado e veio para Galileia pregar o evangelho do reino de Deus. Sabe qual era a pregação que Jesus fazia? Verso 15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é o tempo que está cumprido? O tempo da profecia de 490 anos, as primeiras 69 semanas se cumpriram exatamente quando o relógio do céu, que conduz o calendário profético, marcou o momento exato da história. Jesus Cristo buscou a João e foi batizado para selar a profecia, para dizer que o que Gabriel disse, o que Daniel registrou, é verdade, aconteceu, é fato histórico.
E Jesus é, de fato, o Messias prometido, o nosso grande libertador. A profecia continua, estamos falando de Jesus, em Daniel, capítulo 9, os versos 26 e 27, continuam o que vem a seguir. Depois das 69 semanas, em que surgiria o ungido, o verso 27 diz que ele, está falando do ungido, do príncipe, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. O que acontece depois do ano 27? Sobraram-se apenas 7 anos para concluir a narrativa dos 490 anos. E esses 7 anos, Gabriel diz que estão divididos em 2 metades. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o ungido celebraria uma aliança com o seu povo. E depois desses 3 anos e meio, ele seria tirado. Ele seria cortado. Não seria mais. Vamos voltar para aquela tabela das datas? 27 depois de Cristo é a data do batismo de Jesus, da unção do Messias. Faltam agora os 7 anos finais, né? Dividido em 2 períodos, a gente soma a 26 e 3/4, 3 anos e meio. Vai dar 30 e 1/4. 30 anos completos e 1/4 do ano 31 depois de Cristo. Esse é o ano em que o Messias é cortado. Esse é o ano da morte de Jesus. É o ano em que Jesus é traído, condenado e executado. Foi na Páscoa do ano 31 depois de Cristo que Jesus Cristo morreu. Quando estudamos os evangelhos, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. João menciona 4 Páscoas. A primeira no início do ministério de Jesus. E a 4ª Páscoa, Jesus não vai completar aquele ano, ele morre nessa 4ª Páscoa. 4 Páscoas, 3 anos e meio de ministério, exatamente como a profecia de Gabriel a Daniel. Jesus Cristo morreu. Queridos, quando a gente vai para Daniel capítulo 9, nós estamos diante do que Isaac Newton chama de a joia das profecias do Antigo Testamento. 530 anos antes de Jesus, Gabriel revelou a Daniel detalhes exatos da cronologia da vida e morte de Jesus Cristo. Somente Deus tem a leitura da história e poderia dizer claramente tudo o que disse a respeito de Jesus. Naquela cena do ano 31, aqui em Daniel 9, estava dito que o sacrifício se cessaria. E Mateus 27, versos 51 e 52 descreve que assim que Jesus disse, está consumado e nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Porque o verdadeiro Cordeiro fez o último e definitivo sacrifício. O sacrifício está encerrado. Não mais tem valor o que se fazia no templo, porque lá no Gólgota, o verdadeiro Cordeiro havia dado a sua vida. Algumas horas antes desse momento, Mateus 26, versos 26 e 28 descreve que Jesus celebra a última Páscoa com os discípulos. E no momento de servir o pão, diz a eles, tomai e comei, isto é o meu corpo. E servindo a eles o cálice, diz, este é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês, o cálice do meu sangue que traz salvação. Ele celebrou a aliança, renovou a aliança. Tudo da profecia de Mateus 9 se refere a Jesus Cristo. Afinal de contas, ele é o personagem central de toda a história bíblica. E ele não podia ser deixado de lado. Mais 3 anos e meio, e chegamos no ano 34 depois de Cristo, 3 anos e meio após a sua morte, e nesse período termina o tempo proposto por Deus para Israel. É o momento do julgamento da liderança da nação, quando Estevão é apedrejado. Não é o nosso assunto de hoje. Mas o importante aqui, irmãos, esta última semana do verso 27 de Daniel 9, a 70ª semana,
se refere a Jesus Cristo. E sabe o que acontece quando, à semelhança de Ribera, Darby, Scofield e os autores de Deixados para Trás, cirurgicamente removemos essa última semana do grande período de 490 anos e jogamos indefinidamente no futuro, para termos 7 anos finais da história humana em que a igreja terá uma segunda chance de salvação. Quando fazemos isto, a 70ª semana deixa de ser a 70ª semana. Para ser a 70ª semana, ela deve ser imediatamente a seguir da 69ª. É um jeito interessante de conseguir 7 anos no futuro, mas é um jeito errado. Quando fazemos isso, colocamos diante das pessoas uma escolha. Segunda chance de salvação, 7 anos no futuro. Ou salvação já concretizada na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Afinal de contas, o que você escolhe? Aonde você vai construir a sua casa profética? Na rocha ou na areia? Diversas pessoas chamaram-se a si mesmas de Messias, o prometido. Sabe o que faz Jesus Cristo ser o único com as credenciais corretas? Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. E se você remover Jesus dessa profecia, você removeu a identidade do Cordeiro de Deus. Jesus pode não ser o meu e o seu Salvador. Quem garantiria que ele foi o que foi? As profecias garantem. O meu convite a você é: Jesus Cristo é a rocha. Ele é o caminho mais seguro. Construa a sua esperança em relação ao futuro em Jesus Cristo. Você não precisa ter medo ou preocupação com o futuro. Não precisa depender de uma segunda chance que talvez nunca aconteça, quando Ele já é o teu Salvador hoje e há muito tempo. Por que não crer? Você se lembra da história dos meninos trocados no hospital? Quando trocamos Jesus Cristo do centro da profecia, as consequências não são uma suspensão ou a perda do emprego. Mas trocamos a segurança da salvação em Cristo Jesus por uma salvação que nunca talvez aconteça para nós. As consequências podem ser irreversíveis. E eu preciso falar com você que talvez tenha, até hoje, entendido essa profecia de Daniel capítulo 9, como os autores de Deixados para Trás. Estude a Bíblia. Confie em Jesus Cristo como seu Salvador. E tenha o privilégio de olhar para esse texto e encontrar detalhadamente a identidade de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Eu gostaria de orar com você hoje, para que você abrisse mais e mais o seu coração à palavra de Deus. É nela que a gente tem segurança. A Bíblia não pode ser um livro apenas para o aqui e para o agora. Porque o maior de todos os dons de Deus, depois da salvação em Jesus, é desfrutar a vida eterna com Ele. Prepare-se para esse momento. Ame a volta de Jesus e esteja certo de que você já está salvo, se crê nele como teu Salvador. Bom Deus, essa manhã estamos diante de um momento tão especial da história, quando o Senhor atendeu a oração de um servo em busca de conhecimento, em busca de orientação, em busca da verdade sobre a libertação. E louvamos o Teu nome, Senhor, porque Cristo Jesus é a resposta a essa oração. Se temos ansiedade em relação ao futuro, se estamos preocupados com o que vai acontecer depois, fala a nós outra vez, Senhor. Abre os nossos olhos ao que o Senhor já disse. Abre o nosso coração para amarmos a volta de Jesus. E acima de tudo, que estejamos preparados quando Ele vier. É a oração que fazemos hoje,
É o pedido de renovação da fé que colocamos diante de Ti. Fé nas Tuas promessas. E é tudo por causa de Jesus. Por causa dEle, o nosso Senhor e Salvador. E em nome dEle, oramos a Ti esta manhã. Amém.